Você que tá aí assistindo um filme, tá tranquilão, tá na paz, tá se divertindo, tá assistindo mó tranquilão ali, né, como entretenimento, momento de tranquilidade, de divertimento e tal, ou dependendo até mesmo do filme, pode estar nervoso, tenso, com medo, né, mas tá entendendo tudo que tá acontecendo no filme. Ali então você tá tranquilão, até que chega numa cena, chega num diálogo, e você simplesmente se levanta e começa a perguntar: o que que eu acabei de assistir? O que que está acontecendo? Aí você pode ou voltar a cena para ter certeza que você assistiu o que você assistiu, ou simplesmente você pausa o filme e começa a refletir. Calma, deixa eu absorver o que que acabou de acontecer aqui, que simplesmente não estou entendendo mais. Ou você simplesmente fica sem reação nenhuma, deixa o filme rolar, mas fica completamente paralisado, porque o que você acabou de assistir mudou completamente o filme que você estava assistindo até aquele momento. O filme se torna outro, o filme tem uma outra mensagem, tem uma outra história que você achava que era uma coisa, mas que acabou se tornando outra. Exatamente isso que acontece nos plot twists, nas reviravoltas. Então, nesse vídeo de hoje, vou trazer para vocês os 10 melhores plot twists dos filmes de terror. Aqueles que deixam a gente completamente boca aberta e se perguntando que o que assistimos era realmente verdade. Então, bora lá, galera. Meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror. Bora então quebrar a quarta parede sobre os 10 melhores plot twists de filmes de terror. Bora lá, galera. What's your favorite scary movie? Greta então acaba sendo contratada para ser uma babá e muda dos Estados Unidos até numa zona rural completamente isolada, escondida no meio de uma floresta, um casarão imenso lá no Reino Unido, ou seja, ela simplesmente cruza o oceano para chegar lá na Inglaterra, na verdade, e ali então ela acaba conhecendo um casal excêntrico. E ali uma criança que ela deveria cuidar, na verdade, ela acaba descobrindo que não tem criança nenhuma, é simplesmente um boneco chamado Brahms. Ela fica completamente perplexa, mas entende que aquele casal é um casal em luto, que anos mais cedo acabou perdendo o seu filho Brahms, e meio que transferiram esse luto pro boneco, meio que falando: esse é o nosso filhinho aqui, você tem que tomar conta dele. E nisso então o casal vai embora e ali deixa uma série de regras que ela precisa seguir para poder cuidar do boneco. No início ela não tá nem aí, ela não cuida do boneco, não se importa com isso, é um boneco, não precisa de cuidados. Mas aí quando as coisas começam a piorar na casa, ela começa a escutar vozes, começa a escutar passos, recebe algumas ligações, e ali então as coisas começam a piorar dentro da casa, ela percebe que ela não está sozinha. Então ela acredita que o boneco, na verdade, está sendo assombrado pelo menino Brahms, que havia morrido anos mais cedo ali na história. E ali então o boneco começa a mudar de lugar, as coisas começam a acontecer e ela realmente acredita que o boneco está assombrado pelo Brahms. E ela começa a tomar conta do Brahms, meio com medo também do espírito e meio por respeito também à criancinha ali, que ela acredita que está possuindo o boneco, né? Mas, no final do filme, num grande clímax, que tem a batalha do ex-boy dela, lixo, né, que está stalkeando ela e acha ela lá, e o novo boyzinho crush dela que ela tá pegando, e ali na batalha entre eles acaba meio que estourando uma parede e abre uma passagem secreta. E no meio dessa passagem secreta simplesmente aparece alguém saindo dessa passagem secreta. O que a gente descobre que na verdade não tem nada de espírito, não. É uma pessoa real. Brahms não morreu, está vivíssimo e está escondido nas paredes da casa, observando a Greta por todo esse momento. Nada de espírito. É o Brahms adulto, barbado, obcecado pela Greta, que está vendo ela, manipulando ela, obcecado por ela, querendo que ela fique com ele
para sempre e vai fazer de tudo para que isso aconteça, até mesmo tentando matar os seus 2 boys ali no final do filme. Ou seja, uma coisa completamente impactante, né, galera? O filme inteiro você acha que vai ser mais um filme de casa assombrada, um terror sobrenatural, estilo Annabelle, estilo Chuck, uma coisa bem clichê, bem datada, até que vem esse plot twist no final do filme que você simplesmente fica se pegando assim: meu Deus, o que tá acontecendo? Que é isso? Então, realmente, essa grande revelação é muito impactante, completamente inesperada, e você se pega, assim, chocado com essa situação toda, né? Não é um terror sobrenatural, é um terror psicológico, e você tá assim, meu Deus, muda completamente a história, e fica muito pior, né? Fica algo mais palpável, é um adulto ali te observando, né? Te vendo, te manipulando e tal, sabe? Nossa, realmente, assim, ela achava que estava sozinha na casa, mas não, tem alguém lá dentro com ela, e ela não sabia disso. Aqui, então, é mais um filme premonição, né, galera? Ali nós temos a premonição no início do filme, algumas pessoas sobrevivem, um a um vai morrendo, vão acontecendo as coisas e tá tudo bem. E você acha que simplesmente está assistindo a um 5º filme da franquia Premonição. Por mais que você pode notar algumas coisas diferentes, estranhas, algumas tecnologias um pouco antigas, um celular de flip, algumas coisas assim, você simplesmente nem pensa muito sobre isso e vai assistir o filme numa boa. Ali eu comentando um pouco sobre a França, né, já que o protagonista ali, ele é um chefe que tá indo pra França. Você não vê, né, simplesmente ali que o restaurante que ele trabalha é Miro 81. E ali você simplesmente acaba não percebendo algumas dicas que o filme dá, que na verdade, quando o protagonista, então, né, os 2 protagonistas do filme vão justamente no avião, e você já fica assim, calma, avião, eles vão pra França. Aí você já fica meio, tá, beleza, vamos ver o que vai acontecer. E ali então, quando você percebe, né, você vê ali na íntegra a passagem do próprio protagonista, né, ali mostrando a data e mostrando até mesmo o voo 180, você percebe então que na verdade o voo para a França é aquele mesmo do primeiro filme da franquia em que todo mundo morre por conta daquela explosão. E não para por aí não. Simplesmente você ouve um barulho de gente brigando e mostra simplesmente Alex e Carter brigando ali naquele avião. E ali você percebe que sim, eles estão no voo do primeiro filme. E ali você já sabe o que vai acontecer com aqueles personagens. Simplesmente vão acabar morrendo. Então você percebe que esse filme Premonição 5, na verdade, é um prelúdio. Se passa antes de todos os filmes da franquia. É uma coisa que você não prevê. Por mais que o filme dá várias dicas a todo momento, e quando você assiste pela segunda vez, você consegue notar o que está acontecendo, você simplesmente não percebe isso. E ali você vê que esse restaurante Miro 81 é justamente o restaurante também no final do primeiro filme, que temos o Alex, a Claire e o Carter ali, né, galera, no final do primeiro filme. E aí você vê que tudo aquilo que você assistiu, Premonição 5, era uma coisa completamente diferente do que você realmente imaginava. Simplesmente um plot twist, boom, explosivo. Esse aqui com certeza marcou gerações que ficaram completamente boquiabertas com esse final, né? Aqui temos então Malcolm, que ele é contratado pela mãe de Cole justamente para poder cuidar dele, né? Já que ele é um psicólogo infantil. E ali então Malcolm começa a ter algumas sessões com Cole, que acaba revelando para ele que ele consegue ver pessoas mortas, consegue ver espíritos e que vê a todo momento, em todo lugar, estão todo ao redor dele. E aí então, ele achando que estava tomando conta de Cole, ajudando ele nessa questão paranormal, na verdade, Cole é que estava ajudando Malcolm a entender toda a verdade. E ali então, numa noite em que ele vai visitar a sua esposa, ela acaba escutando ela murmurando enquanto dorme,
por que ele a abandonou. Ele, sem entender nada que está acontecendo, como assim, eu não te abandonei? Ele vê simplesmente o seu anel de casamento cair no chão. E ali ele percebe então que ele não está usando mais o anel de casamento. E ali então ele começa a ter vários flashes, lembrando Cole dizendo a ele que as pessoas às vezes não sabem que estão mortas, que elas às vezes veem o que ela quer ver. E ali então, na verdade, tudo o que acontecia no filme, todas as interações em que Malcolm teve no filme, na verdade nem existiram. Era uma realidade que ele criou na própria mente, já que ele estava morto. Ele acabou levando um tiro, não sobreviveu, morreu, e ali ele não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo. Então todas as interações do filme que a gente vê, justamente não tem nenhum contato direto com ele, né? E ali a gente começa a perceber algumas dicas que o filme estava nos trazendo e que a gente não conseguia observar antes, até ter essa grande revelação. Com certeza um dos plot twists mais conhecidos, até mesmo pessoas que nunca assistiram o filme sabem desse plot twist. Então, obviamente, ele tinha que estar aqui nessa lista por conta de que marcou e continua marcando gerações. Aqui também, com certeza, um dos finais mais assim, impactantes e que deixaram muitas pessoas boquiabertas e marcou bastante, né, galera? Simplesmente ali nós temos então o Dr. Gordon e o Aaron ali, né, num banheiro, presos e precisam julgar justamente o jogo do Jigsaw para tentarem sobreviver a tudo que estava acontecendo ali. E no meio deles simplesmente há um corpo considerado morto por eles. E ali, com algumas pistas, com alguns jogos, com algumas coisas, eles precisam sair daquele banheiro. E quando o Gordon, então, resolve simplesmente cortar sua própria perna e ir embora, ali, então, nós temos a grande revelação que, na verdade, aquele corpo morto ali no meio dentre eles é ninguém menos que o próprio Jigsaw, o responsável por todos aqueles jogos, o responsável por terem colocado eles lá, o responsável por tudo que estava acontecendo. Ele simplesmente fala com o Aaron, falando assim, a chave, então, da sua algema estava na banheira. E ali, quando você tirou, justamente, né, o negocinho da banheira, foi embora junto com a água. E ali, então, ele tenta sair, o Eden, mas simplesmente o Jigsaw, ele cruca ele, dá um choque nele ali, né? Ali, então, ele fala game over, fecha a porta e vai embora. Com certeza, um dos finais mais assim, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E ali, então, né, o grande responsável pelos jogos estava o tempo todo com eles dentro da sala. E ali ele poderia ter sido a grande resposta para tudo, mas infelizmente foi tarde demais. O que parecia então mais um filme Home Invasion, mas né, dessa vez sendo feitas por nossas cópias maquiavélicas, querendo vingança e querendo ocupar o lugar das pessoas ali, acaba se tornando um filme completamente complexo, justamente por conta desse plot twist no final, que a mocinha que conhecemos não é exatamente a mocinha não, viu? Já que é revelado no final do filme em que a Red, na verdade, é a verdadeira Adelaide, que lá naquela cena do início do filme, que vemos as duas ali olhando uma para a outra, que a gente acaba esquecendo isso ao longo do filme, que muita coisa acontece, rolou uma troca entre elas. Então, mostrado que a mocinha, na verdade, também é uma vilã, já que ela roubou a vida que seria da própria Red, que na verdade é a Adelaide real. E ali então você fica meio que dividido. Quem é a vilã? Quem é a mocinha? As duas, obviamente, ali têm os tons de cinza, né, galera? São personagens bastante complexos. Por mais que você entenda essa questão da vingança dela, por conta dessa troca, você roubou minha vida. Essa tinha que ser minha vida, você roubou minha vida. Mas até que você entende o ponto de vista da outra. Já que a outra roubou a vida da verdadeira, ela criou sua própria, criou sua família, é casada, tem filhos, tem pessoas para cuidar e tudo mais. Então você fica realmente dividido para quem que você torce no final das contas. E isso muda completamente a sua perspectiva em relação ao filme e em relação também a esse personagem. Então essa revelação, esse plot twist simplesmente mexe muito com a nossa cabeça, hein? Mas comentem, qual lado vocês ficam nessa história?
Você tá lá simplesmente de boas, tendo um dia completamente tranquilo, vai até o supermercado, fazer umas comprinhas, mas ali então você vê simplesmente um nevoeiro completamente misterioso assolar toda a cidade. Você não entende o que está acontecendo, você não sabe o que isso significa. Ah, é só um nevoeiro, é uma coisa completamente natural, mas quem entra no nevoeiro nunca mais volta. Houve sons de pessoas sendo atacadas e acaba descobrindo que dentro desse nevoeiro há criaturas Lovecraftianas prontas para poder te atacar e te matar. E ali fica um grupo enorme no mercado, sem saber o que fazer. Se sair você morre, se ficar também você pode ser atacado. No final, então, você decide juntar um grupo de pessoas e simplesmente enfrentar o que vem pela frente. E ali você consegue até um determinado momento, mas chega um momento que você acaba tendo que desistir da sua ideia. E ali então, num carro, num grupo de várias pessoas, vocês decidem simplesmente tirarem a própria vida. E ali, conversando, o protagonista desse filme, então, acaba tirando a vida dessas pessoas, porque não vem mais nenhuma outra alternativa para conseguir sobreviver a esse monstro, a esse terror que estava acontecendo naquele momento. Não somente ele tira a vida das pessoas no carro, mas como ele também, ali, muito tenso, muito triste, e sem saber o que realmente fazer, tira a vida do próprio filho. E naquele momento, então, o que acontece? Chegou a sua vez de tirar sua própria vida e acabar com isso de uma vez por todas. A arma não funciona. Você tenta de novo, ela não funciona. E você grita. Tem aquele grito extremamente excruciante que vem da alma. Mas você fala, tem uma alternativa, vou sair do carro, simplesmente eu saio do carro. E ali então vou enfrentar o nevoeiro porque eu sei que dentro do nevoeiro há um monstro. E esse monstro vai me matar, acabar com tudo. Eu grito pelo monstro e escuto muitos e muitos barulhos, mas o monstro não chega. O que chega nesse momento então é o exército. O exército conseguiu combater esse monstro, um caminhão cheio de sobreviventes. E você acaba percebendo que o que você fez foi simplesmente em vão. Você tirou a vida do próprio filho e foi simplesmente em vão. Se você tivesse esperado 2 minutos, todo mundo, inclusive o seu filho, poderia ter sobrevivido. E ela então, percebendo o que aconteceu, dá outro grito, um grande urro de dor. Ali então o filme acaba. E é simplesmente esse filme, esse final, que dói a alma. É um final que no início não tem uma música, o que torna a cena mais emocionante e mais realista possível, te atingindo na alma com todas as formas. E ali quando chega o exército com aquela trilha sonora meio religiosa, meio sobrenatural, e você se percebe que então que tudo que ele fez foi em vão. E que ali, talvez ele tenha que lidar pro resto da vida dele com o que ele fez. Simplesmente essa reviravolta inesperada assola a nossa alma, assola o nosso coração. E é, assim, impactante. O filho de Laura está desaparecido e ele também está completamente doente. E ali ela faz de tudo para poder achar o seu próprio filho. Procura em todos os lugares, vai até a polícia, acha que ele pode ter ido para a floresta, acha que ele pode ter ido para o mar. E ela procura e fica meses e meses e meses procurando o seu filho. Ela começa a enlouquecer, ela começa a ter alucinações, começa a ouvir vozes, começa a ver espíritos. E ali então ela simplesmente entra num estado de luto, muitas pessoas falando que o filho estava morto, mas ela não acreditava nisso e ela queria a todo momento achar o seu filho que está doente, que precisa cuidar dele, que precisa achá-lo de todas as formas possíveis. Até que num fatídico dia ela acaba encontrando o seu filho e infelizmente ele estava morto o tempo inteiro. Não só morto, como até mesmo morto dentro da própria casa onde eles moravam. E não para por aí não. Simplesmente a culpada pela morte dele foi ela
própria que acidentalmente prendeu ele no porão da casa. E ali ele acabou sofrendo um acidente e morreu. E tudo o que ela imaginava que acontecia era simplesmente o espírito do filho dele e também de outras crianças para mostrar o que aconteceu com Simon, que é justamente o filho de Laura. E quando ela descobre toda a verdade de que o filho estava morto esse tempo inteiro dentro da própria casa e que ela foi responsável indiretamente pela morte dele, simplesmente é uma cena tocante, extremamente trágica. É uma coisa assim que te deixa sem chão completamente. Esse filme não possui somente um, mas como também dois grandes plot twists, né? Grace então se muda para uma casa vitoriana no meio do nada, no meio de uma guerra. Ela com seus 2 filhos, que têm fotossensibilidade, ou seja, não podem ficar expostos à luz. E ali então ela coloca várias cortinas, a casa completamente escura. Mas então a Grace começa a ouvir algumas coisas, ouvir passos, ouvir pessoas, vozes. As cortinas que estavam fechadas agora estão abertas, móveis mudando de lugar, coisas completamente estranhas acontecendo na casa. E ali ela então pensa que a sua casa pode ser assombrada, ou seja, contém os outros naquela casa, e ela fica completamente espantada com isso. Ela tenta lutar de todas as formas possíveis contra esses outros, mas acaba não conseguindo. Ali também eles têm 3 empregados naquela casa que já estavam lá há muitos e muitos anos. Até que numa noite ali então as crianças estavam no jardim e descobrem 3 lápides. E nessas lápides então estão os nomes desses 3 empregados da casa. Então é descoberto que simplesmente os 3 empregados da casa estavam mortos esse tempo inteiro. Será que eles eram os outros assombrando aquela casa? E ali então Grace também acaba achando uma foto com os 3 mortos. Ela sem saber o que está acontecendo, ela então desce até o final da casa, as crianças voltam e descobrem então que está rolando uma sessão espírita. Mas aonde? Quem que é essa encruza que está aqui? Quem que é essa pessoa que está aqui sozinha conversando? E ali então é descoberto que na verdade os outros não eram os outros, e sim eles próprios. A casa não era assombrada sim, mas por eles mesmos. Eles eram os espíritos. Grace e as 2 crianças também estavam mortas. Grace, ela acabou matando seus próprios filhos antes de tirar a sua vida. E ali então ela descobre naquela sessão, ela fica completamente uma ira de raiva, e ali é mostrado o casal que é o verdadeiro dono da casa, que eles estão vivos, e é mostrado então que na verdade Grace, as crianças e os empregados são os espíritos e os outros daquela casa. Simplesmente um final eletrizante e emocionante, até que chega o momento então de Grace lembrar de tudo e contar a verdade para suas crianças. Mas ela não quer sair de lá não, ela quer ficar lá, mesmo se essa casa tiver novos donos, ela vai continuar lá e vai aprender a lidar com os novos visitantes, segundo ela. Você adota uma criança porque você quer dar o amor de um filho que você perdeu para uma nova criança. E ali você faz de tudo, uma completa hospitalidade para receber essa criança na sua casa. Até que você percebe que essa criança não é uma criança comum, ela é maquiavélica e ela começa a manipular, começa a machucar, começa a fazer coisas horríveis com os seus outros filhos, com você, com a sua família, começando a destruí-la cada vez mais. Você tenta avisar as pessoas, mas ninguém simplesmente acredita. E ali então aquela criança começa a manipular toda aquela situação da sua família. A criança então, você começa a se perguntar como pode uma criança fazer uma coisa dessa? Como pode uma criança ser simplesmente tão maquiavélica assim? E você fica chocado com as coisas que você está assistindo. E ali o grande ponto, sim, o ápice desse momento é justamente quando essa criança começa a dar em cima do próprio pai adotivo. Coloca uma roupa sensual,
começa a sensualizar, flertar, coloca um batom e ali começa a tocar nele e você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu acabei de ver? Como uma criança pode fazer isso? Além então, você percebe que no momento em que essa criança, na verdade, começa a se tirar toda aquela maquiagem, a tirar os próprios dentes postiços e você acaba descobrindo que, na verdade, aquela criança não era uma criança, era uma mulher adulta de 33 anos, que, na verdade, é também uma serial killer. E ali você percebe realmente que você não colocou uma criança na sua casa, mas colocou uma mulher adulta e uma serial killer. E ali você tem que fazer de tudo para justamente salvar a sua própria família. Gente, esse filme é simplesmente fantástico. Essa reviravolta você não espera coisa nenhuma, porque o momento você acha que é um filme de creepy kid, né? Um filme de terror creepy kid, ou seja, criança maquiavélica, criança maligna fazendo coisas horríveis. E ali você acha que o filme vai ser somente isso, e o filme acaba se sustentando somente nessa questão. Mas quando vem essa reviravolta, esse plot twist de que a criança não é uma criança, é uma adulta e uma serial killer, você simplesmente fica assim, o que está acontecendo? É muito mais perigoso do que a gente imaginava desde o início. Realmente é um filme que simplesmente explode a sua mente com essa reviravolta, uma das melhores, uma das mais bem construídas, e é uma coisa que você simplesmente não percebe que vai acontecer, não tem nenhum indício. Você sabe que tem alguma coisa errada com a Esther, mas você não sabe que é justamente isso que há de errado com ela. É uma coisa maravilhosa e bom que o filme não se sustenta somente nesse plot twist. O filme já é sólido antes e depois fica melhor ainda. Simplesmente fantástico, impactante e completamente imprevisível. E além então, né, galera, esse final me deixa completamente assim, arrepiado, porque, é o maior plot twist que você não estava imaginando. Além de ser, assim, tão imprevisível, é uma coisa que simplesmente te deixa, assim, ansioso, né? Fica tenso demais a conta, né? Aqui então o filme, né? Ele conta a história então de Tan e a sua namorada que saem de uma festa e acabam atropelando uma garota no meio da estrada. Tan então fala para justamente eles irem embora e largar a garota lá. E ali depois do acidente ele começa a sentir várias dores no pescoço, nas costas, na coluna. E ali ele achando que pode ser alguma sequela, alguma consequência desse acidente, vai até o hospital, vai até os médicos para ver o que realmente está acontecendo. Ali então, simplesmente, não tem nada de errado. Ele faz vários exames, não tem nada de errado, mas a sua dor piora cada vez mais. Ali então, né, galera, ele vai pesar também e vê que o peso dele tá o dobro do que ele realmente pesa. Ele também não entende o que está acontecendo. Depois de várias reviravoltas, descobrindo que, na verdade, aquela garota atropelada não era viva, né, já estava morta, e que é uma ex-namorada de Tan, que acabou sendo violentada pelos amigos dele, e ele filmou tudo, não fez nada, e agora ela procura vingança. No final do filme, então, Tan começa a tirar várias fotos dele, para justamente saber onde que ela está no quarto, até que quando ele tira a foto, é revelado que, na verdade, a ex-namorada dele, né, que morreu ali, né, estava simplesmente no pescoço dele, montada em cima do pescoço dele. Aqui, os pezinhos aqui e a mão aqui na cabeça dele. E ali ele descobre então por que ele estava com dor nas costas, porque tinha um espírito nas costas dele. E ali então ele sabe por que o peso dele dobrou, porque tinha um espírito nas costas dele. É simplesmente tenebroso. E ali então o espírito quase mata ele, ele para no hospital e continua em cima nas costas dele e vai ficar para lá o resto da vida dele. Gente, que final foi esse? Aí toda dorzinha nas costas, no pescoço assim que a gente tem, a gente fala, eita, sai fora daqui, não tem nada aqui não, é dorzinha mesmo, né, é academia, é alguma coisa, solavanco que eu dei nas costas, não é um espírito não, sai fora, sai daqui. Nossa, mas realmente, nossa, você fica traumatizado com esse final, porque assim, olha, tô até nervoso aqui,
Nossa senhora, mas enfim, galera, esses aqui são, então, os 10 melhores plot twists dos filmes de terror. Com certeza deve ter alguns aqui que eu não falei, que vocês lembram, que vocês gostam bastante, então comenta aqui o que vocês acham sobre, se concordam também com o ranking, qual é o ranking de vocês, tem algum que eu não falei que vocês acham muito bom, comenta aqui e vamos bater um papo. Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo, né, e se você não assistiu alguns desses filmes, assiste, que são muito bons, mas infelizmente você já sabe praticamente o final, né? Mas enfim, galera. Então é isso, muito obrigada, galera. Então, dê um like nesse vídeo se vocês gostaram. Se quiserem mais rankings assim, interessantes, comenta aqui também que eu posso fazer pra vocês. E também se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. E ative o sininho pra não perderem futuros conteúdos, galera. Muito obrigada, até os próximos vídeos. E você? Espero que tenha curtido esse vídeo. Aproveite e deixe um like, se inscreva no canal de Terror Quarta Parede e ative o sininho para não perder os vídeos. E compartilhe e comente, senão farei uma pequena visita até você.